Março promete ser ainda mais especial. Em comemoração ao Mês Internacional da Mulher, estamos lançando a série Voz da Mulher, com o objetivo de valorizar ainda mais o papel fundamental que exercemos na sociedade. A série vai contar com vários episódios, várias entrevistas com temas importantes que são relevantes para todos nós e, é claro, também para vocês, homens. Para começar, a nossa estreia é com ela, Laís Melk. Vou chamar só de Laís Melk. Laís Melk, que você já deve conhecer do programa Meu Amigo Perguntou, toda quinta-feira, comigo lá no Desperta, Barney e Thaís. Ela que é sexóloga, psicóloga e vai falar aí sobre o emocional da mulher. Laís, bem-vinda! Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Eu amo sempre estar aqui com vocês e mais ainda queria parabenizá-los por sempre abrir portas por pautas femininas. Vocês que são muitas aqui na rádio, eu fico honrada e feliz de contribuir com assuntos, né, que envolvam o público feminino, principalmente dentro da minha área, que é sexualidade. Por que a sexualidade no mundo feminino é um tabu? Já está até fora da pauta, já vamos começar com essa. Então, vamos lá. Por que é um tabu, né? Acho que historicamente a gente tem uma questão da sexualidade como um todo, né? Tanto homens quanto mulheres. Mas a mulher, desde sempre, ela tem um olhar diferenciado em relação à sexualidade, né? Até quando a gente entra dentro da própria psicologia e a gente vai ouvir e estudar sobre alguns estudos dentro da psicologia, a gente já tem um olhar sobre a sexualidade feminina até como questões atreladas à doença, né? Não faz parte hoje, né, da minha abordagem teórica, mas quando a gente vai lá atrás, nas terapias freudianas, né, na própria psicanálise, as análises elas estão pautadas exatamente na questão da sexualidade feminina, né, que eram as histéricas, as mulheres que mostravam desejo e tudo mais. Então, desde então, as mulheres acabam tendo esse olhar em relação à sexualidade. E isso foi sendo cultivado, né, ao longo do tempo pela cultura, pela sociedade, logicamente com uma expectativa de atender à cultura do momento, que fez com que as mulheres criassem uma percepção de julgamento, né, em relação à sexualidade, né, como elas não pudessem mostrar aquilo. Eu falei a questão da psicanálise, né? E eu lembrei de uma cena, né? De que as mulheres elas chegavam com esse tipo de queixa, né? De que estavam sentindo muito calor, de que estavam subindo pelas paredes e elas já eram tratadas como doentes, né? Como se elas tivessem alguma questão, né? E aí, assim, eu acho que vem muito dessa história. Você abordou uma situação que seria minha próxima pergunta, que muita gente dá pitaco, principalmente na vida da mulher, na sexualidade da mulher. As pessoas gostam de dar pitaco em tudo, mas quando isso influencia a vida da mulher, isso é uma preocupação? Como que a mulher tem que impor um limite? Tá, logicamente influencia, exatamente porque se eu trato as minhas questões, né, o meu comportamento, o meu desejo, como algo que às vezes é visto como uma doença, como é algo visto errado. Hoje mesmo a gente falou lá na rádio, né, a mulher quando ela mostra desejo, ela acha que ela está doente, ela pergunta se tem alguma coisa errada. Então, isso reflete muito na vivência de uma sexualidade saudável, né? Então, infelizmente, toda essa questão social, todo o julgamento cultural, todo o pitaco indevido, porque as pessoas adoram mesmo dar pitaco sobre a sexualidade do outro, como se a delas tivessem perfeitas, né? Se tivesse o problema está sempre no outro. Como se tivessem em casa, assim, tudo maravilhoso. E que, logicamente, faz com que as mulheres se sintam culpadas por sentir o que elas sentem, se sintam inadequadas. Existe uma questão também, né, por além da questão da sexualidade, tem a questão do corpo em si, né? A gente, não necessariamente a gente julga o ato sexual, mas às vezes a gente julga o corpo da mulher, que faz com que ela se sinta inadequada. E fica sempre essa sensação de que a gente precisa se adequar para que a gente vivencie uma sexualidade saudável para o outro, né? Então, como é que a gente acaba com isso, né? A hora que a gente entende que sexualidade não tem a ver com beleza, sexualidade não tem a ver com o que o outro fala, tem a ver com a forma como você vivencia isso, né? Com a forma como você estabelece a sua sexualidade, que faz com que, naturalmente, você dê para o outro algo que você esteja confortável.
Tenho uma questão que eu falo muito, né? A pessoa que ama de verdade, que é amada de verdade, é a pessoa que se ama. Então, eu levo isso muito dentro dos atendimentos para que eu consiga sustentar quem eu sou e isso refletir, logicamente, na minha relação com o outro. Até que ponto os fatores emocionais eles interferem na vida sexual? E eu falo, quando eu falo fatores emocionais, não só essa questão, o meu corpo não está adequado pelo que a sociedade impõe. A gente recebe várias perguntas no nosso programa lá no Desperta sobre não consigo namorar com luz acesa que eu tenho vergonha do meu corpo. Eu não consigo dar prazer pro meu marido. Enfim, inúmeros pontos. Mas eu não falo só desse fator emocional. O cansaço, o estresse, eu tenho que cuidar do filho, eu tenho que cuidar do marido, eu tenho que cuidar do emprego, eu tenho uma posição, sei lá, um cargo importante no trabalho, eu tenho que lidar com várias coisas. Como saber equilibrar os pratinhos? Tá. Na verdade, a dificuldade na sexualidade está em acreditar que eu preciso equilibrar os pratinhos, que precisa ser a mesma coisa sempre. Eu vou te fazer uma pergunta. Se você tiver, por exemplo, que ter uma relação sexual com o seu marido e vir trabalhar, o que você faz? Eu tenho uma relação sexual com meu marido. Eu prefiro de manhã. Tá, mas vamos supor que isso não que isso dê para encaixar tudo, beleza. Okay. Mas se não der? Infelizmente, ele vai ficar querendo e eu também, porque outros compromissos. Exatamente isso. Se você, por exemplo, tá muito triste e você percebe que seu corpo tá super cansado, mas o seu parceiro quer muito, o que você faz com essa informação? Eu durmo. Eu durmo. Então, olha só, o meu corpo ele sempre vai priorizar a minha saúde mental à questão da sexualidade. Isso não quer dizer que ela não seja importante. Isso quer dizer que estabelecer um equilíbrio mental é ainda mais importante do que o ato em si. Principalmente porque a gente acredita que sexualidade só está no ato em si. E não, isso não quer dizer que eu vou deixar de alimentar minha sexualidade. Eu vou alimentar minha sexualidade de várias formas. Inclusive, a gente está alimentando a nossa sexualidade. A sexualidade a gente alimenta com papo, com olho no olho, com um abraço, com o carinho do amigo, com uma dança, com um esporte, com uma série de coisas que faz com que a sexualidade não fique deixada de lado, mas eu também não comprometa a minha saúde mental. E, gente, tem alguns dados, né? Hoje tem muitas pesquisas, enfim, voltadas para isso, que falam que as mulheres elas são muito atravessadas por questões emocionais. Laís, mas isso é uma questão orgânica? Não, isso também é uma questão cultural, porque nós, mulheres, nós fomos mais estimuladas a sentir do que o público masculino. Porque, na verdade, sentir tem um quê de fraqueza, né? As pessoas acham que quem se vulnerabiliza é fraco. E mulheres, historicamente, têm esse olhar de fraqueza, né? Que a mulher, apesar de hoje todo mundo falar que a gente o sexo não é frágil mais? Que como é que é? É guerreira, o raio da guerreira, né? Mas as mulheres, se uma mulher chora, é muito mais aceita do que um homem que chora. Então, acaba que a gente vivencia mais, a gente respeita mais as nossas emoções. E por isso o sexo acaba não sendo uma prioridade. Para os homens, não. Para os homens existe, a gente chama dentro da terapia do esquema, né, de inibição emocional, que eles acreditam que não pode dar atenção às emoções, porque senão interfere todo o resto, interfere no trabalho, e eu tenho que ser poderoso, eu tenho que ser o transante, eu tenho que ser o fodão, eu tenho que ser tudo aquilo, e aí acaba que também não interfere no sexo, né? Mas as mulheres, sim, mostram uma interferência muito maior em relação à sexualidade do que homens. Mas até que ponto, por exemplo, você me usou como exemplo, me fez uma pergunta, eu falei que eu vou dormir, que eu tô cansada, e não quero, não tô com vontade. Mas existe também o caso das mulheres, nosso papo é voltado para a mulher, que faz para satisfazer o marido, para satisfazer o homem, o parceiro, ou a própria parceira, que faz por uma obrigação, mesmo sem vontade, ou por medo. Se eu não fizer nada com ele hoje, ele vai me trair. Como que funciona isso? Então, é uma realidade? Isso é só a realidade. Eu não julgo o movimento de motivar uma relação pelo outro. Isso não é um problema.
tá? Assim, isso se torna um problema. Mas se, por exemplo, tem gente que transa pra ter filho. Ela tá sempre com vontade? Não, ela transa porque ela sabe que aquele dia ela tá no período fértil e ela precisa. Ah, tem mulher que transa pelo outro. Tá bom. Ela, naquele dia, ela quer satisfazer o cara. E tá tudo bem. O ponto é que a frequência disso e eu me distanciar do meu prazer faz com que cada vez menos eu queira fazer aquilo. Né? Eu escuto muitos casais que estão tentando engravidar há muito tempo que eu não aguento mais transar. Eu não quero nunca mais ver esse negócio. Por quê? Faz muitas vezes sem querer, por obrigação, que a pessoa fala assim, nossa, a última coisa que eu quero agora é transar. E isso acontece nas relações. Quando eu entro numa relação sexual só para agradar o outro, sem vontade alguma, qual que é o registro de memória que eu crio na minha cabeça? Acho que é ruim. E quando que a gente tem desejo de fazer alguma coisa que é ruim? Eu não gosto de quiabo. Começa a virar trauma. Exatamente. Eu não gosto de quiabo. Quantas vezes na vida você acorda querendo comer quiabo? Nunca. Então, eu falo, a gente pode sim ter vários motivadores, mas a gente precisa estar mais consciente da realidade desses motivadores. Que muito provavelmente, se aquele dia eu entrar numa relação sexual por conta do meu marido, pode ser que eu não desfrute tanto disso, né? E me desrespeite. Né? E o ponto maior está aí, né? Eu me desrespeitar e isso aí trazer acho que outras questões muito mais ainda mais graves na relação. Até que ponto, Laís, o relacionamento sem ser sexual, por exemplo, a rotina, a gente tem, não no meu caso, né, mas no seu caso, você tem filho, você tem trabalhos, você tem compromisso, as crianças têm escola. Eu não sei como é o seu marido em casa, mas vamos supor que ele não te ajuda, não contribui com nada. Até que ponto essa rotina, esse relacionamento, pai e mãe, marido e mulher, interfere na vida sexual do casal? Como separar o casal do pai e mãe, do marido e mulher, entendeu? Gente, eu não tenho vergonha nenhuma de falar sobre a minha experiência. Lá em casa, né, que eu e o Rafa, a gente tem uma comunicação, que eu acredito ser uma comunicação ok, legal, a gente tem uma série de questões sobre isso que atravessam a nossa sexualidade, né? Exatamente pelo nível de cansaço, pela dificuldade de ainda flexibilizar as expectativas, porque a gente vem de um movimento, eu e ele juntos, para 2 crianças dentro de casa, a gente muda completamente tudo. E em algum momento existe um registro daquele... lembra quando a gente tinha tempo para fazer as coisas? Se eu ficar presa nesse tipo de informação, eu vou ficar triste hoje em dia, porque eu já não tenho tempo para absolutamente nada, né? Então, assim, é importante reajustar um pouco essas expectativas e, logicamente, gente, existe uma questão sempre que compromete as relações. É o quanto que a mulher faz dentro de casa e o quanto que o homem faz, que foi o que você falou. Lá em casa também a gente passa por isso. Por quê? Culturalmente, a gente sempre foi estimulada a fazer coisas, a dar conta da casa, aos cuidados da casa. A gente está muito próximo da criança, que a gente vai conhecendo a criança. Gente, mas isso vem no sangue? Não, gente, isso não vem no sangue. Isso a gente aprende, né? Só que é mais fácil não, né? Vou falar mais fácil. Mais fácil a gente aprender quando a gente é estimulado a vida inteira do que um homem que o tempo inteiro foi negligenciado em relação aos cuidados, né? A próprios cuidados da casa, né? Então, a gente tem um conflito aí mesmo. Mas isso é motivo da relação acabar? Muitas vezes mas existe uma paciência, um ajuste, uma comunicação que precisa ser fortalecida para que as coisas se ajustam ali. A mulher se sente culpada quando chega a esse ponto? Certamente, né? Porque a gente muitas vezes é estimulada a acreditar que a gente tem que dar conta de tudo. Que a gente tem que dar conta do filho, do marido, da casa, do trabalho. Ainda tem isso hoje em dia. Né? Que antigamente, se a gente pegar umas décadas para trás, a mulher vivia para o filho. E hoje a gente ainda tem que
viver para trabalhar, porque as famílias não dão conta sozinha. Aí, se ela trabalha, ela fica culpada porque o filho está sozinho em casa e ela está longe do filho. Se ela não trabalha, ela se sente culpada porque ela não trabalha. E aí, se ela faz tudo, ela não consegue dar conta da sexualidade do parceiro, que às vezes faz um pouco menos e que está muito mais disposto à sexualidade, e ela fica culpada que ela não é uma mulher bastante para a relação. Então, assim, acho que a gente vive uma grande culpa generalizada, né? E como que eu vivo isso? À medida que eu flexibilizo a minha expectativa. Se eu entender que, ao invés de eu dar 100% nas coisas, eu entender que agora eu só posso dar 50% e que agora o meu 50% é o meu novo 100%, faz com que eu me sinta menos culpada e vivencie as coisas de uma maneira mais leve. O que faz, por exemplo, você ir, sei lá, eu vou no melhor restaurante da vida. E aí, qual que é a sua expectativa desse melhor restaurante? A melhor comida da vida. A melhor comida da vida. E aí, chegar lá, alguma coisa acontece. A sua tristeza está exatamente na expectativa que você criou. Se eu flexibilizo a minha expectativa, aquilo que eu vivencio lá é lucro. Até que a gente tem que entender o que é bom pra você, talvez não seja bom pra mim, não é isso? Sim, e aí, antes da comunicação, porque as pessoas também falam sobre casamento assim, né? Não, se as pessoas se comunicassem melhor, elas iam resolver problemas melhores. Mas se eu me comunico com você, eu falo assim, olha, Tamara, eu gosto de transar 3 vezes na semana. Aí você fala assim, eu gosto de transar 4. Tá, e aí? 3,5, nem você nem eu. Mas quando eu faço uma média, eu já vou estar onerando 2 pessoas. Uhum. Que é você que queria 4 e eu que queria 3. Eu vou falar nem 3 e 4, porque as pessoas vão achar que isso é a média. Eu vou falar que... Mas qual é a média do casal brasileiro? Gente, para quem tem filho, existe uma média que é entre 1 a 2 vezes por mês. Coragem! É uma média, né? Então, assim, o que eu quero dizer é que não só basta a comunicação, como informação de qualidade. Porque se a gente ficar discutindo se é 3 ou 4 aqui, a gente não chega em lugar nenhum, apesar da gente estar se comunicando, se respeitando e tudo mais. A gente só precisa entender que um casal, numa circunstância difícil, transa muito menos. Então vamos falar das solteiras. Então vou falar das solteiras. Como é a sexualidade da mulher solteira hoje? Porque ela é tão julgada. Eu acho que a sexualidade da mulher solteira tá difícil em todos os aspectos. Hoje acho que a gente vive uma revolução, assim, em termos das relações. Mas já foi pior, né? Já foi pior. Hoje a gente vê... Já foi pior no sentido que a mulher entrava numa relação sexual com outro intuito. Dar manutenção a uma relação, de repente garantir que aquela relação fosse para frente, não dizer não ao homem, não tinha nenhuma preocupação com o seu próprio prazer. Uhum, beleza. Okay. E aí a gente tinha, inclusive, muitos mais homens. E aí, gente, pelo amor de Deus, eu tô falando de relações heterossexuais, nesse caso, tá? E aí a gente tinha homens mais dispostos, porque muitas vezes ele não tinha o papel de agradar o outro. O que ele conhecia, que é ele mesmo, era o suficiente para aquela relação. Hoje a gente vive uma seguinte situação: mulheres que querem e devem ter prazer nas relações, elas acreditam que hoje a relação, muitas vezes, ela não dá manutenção a um relacionamento duradouro, mas a forma como a gente também tem se posicionado fez com que os homens não entendessem o papel deles dentro da relação. E aí faz com que também os homens se sintam mais cobrados, e aí muitas vezes eles deixam de fazer essa relação sexual porque não sabem como agradar o público feminino. E aí a mulher entra em outra questão: o que está acontecendo comigo? Né? O porquê que o outro não quer se relacionar comigo? O porquê que o outro... Gente, isso eu vou falar, porque assim, é muitíssimo normal hoje as mulheres se queixarem de que o homem perde a ereção no primeiro encontro. Por quê? Porque o nível de cobrança é muito maior. Tem que dar conta. Tem que dar conta. Tem porquê, né? Tem que dar conta. E aí, o que acontece? Mais uma vez, o público feminino se sente culpado porque esse homem não deu conta. E aí, assim, eu acho que
lógico que a gente tem um papel importante dentro da sexualidade das relações em não dar manutenção a essas coisas que hoje a gente estava brincando lá. Ao tamanho, esse tamanho é documento. Quantas vezes o cara tem que ir, se ele tem que dar conta. Um pouco desse comportamento nosso também impactou nessas relações hoje serem muito difíceis. Acabou de sair uma pesquisa falando sobre a sexualidade, de que a sexualidade dos solteiros é muito pior do que a dos casados. É? A gente tem essa impressão de que E aí, claro que entram várias questões. Exceções. Né? Nem exceções, várias questões para que isso seja uma verdade. Uhum. Porque a sexualidade, me parece, através de dados, que é muito mais interessante quando há intimidade. Faz sentido. Né, ela vai amadurecendo. E a gente tinha a percepção de que quantidade era muito mais, que um solteiro transa muito. E hoje também essa realidade não acontece. Mas você acha que as pessoas elas são mais criteriosas na hora de se envolver com alguém? Principalmente as mulheres? Eu acho que a gente tem... Eu tenho certeza que a gente tem esse contexto atual hoje, no sentido de... são mais critérios, são mais exigências mesmo, assim. A procura do cara que é trabalhador, que é responsável, que cuida da família, que respeita, assim, assado. O que não é um erro, tá? Cada um porque tem hoje o seu príncipe encantado. Mas, assim, existe essa pessoa perfeita? Não existe essa pessoa perfeita. Mas hoje as mulheres, elas procuram muito mais do que um homem para trazer segurança, porque ela já tem segurança. Muitas delas já conseguem hoje, apesar da gente ainda ser onerada em relação ao público masculino no trabalho, em muitas outras questões, a gente tem hoje uma mulher muito mais empoderada, que antes buscava um relacionamento por segurança. Porque era a forma que as mulheres tinham, por exemplo, de garantir um certo conforto, de garantir que elas sejam protegidas. Hoje, eu entendo que a gente tem um nível de informação e de empoderamento maior para acreditar que eu não preciso estar com alguém só por estar. Né? Então, esse nível de exigência, ele é importante. Eu só acredito que a gente precisa ser cuidadosa. Né, em relação a essa exigência, porque uma vez eu exigi um cara trabalhador, um cara que seja respeitoso, um cara que seja dedicado, outra coisa eu exigi um cara que dê conta, que tá ali, tu transa todo dia, que dá 5 vezes, né? E aí a gente acaba dando manutenção a essas relações que nunca se encontram pelo medo de se encontrarem, porque acham que não vão dar conta um do outro. Aí entra o seu próprio prazer, seu autoconhecimento, conhecer seu corpo. Por que a mulher ainda é tão julgada por isso? Você acredita que essa frase realmente exista? Esse julgamento ainda é forte? Porque, assim, eu não aprendi com a minha mãe, os pais não ensinam isso pra gente. Pelo contrário, pro cara não. Pro cara é fácil lá tocar uma, beleza. É normal. A mulher não. Não, isso é histórico mesmo, né? As mulheres, elas precisam fechar a perna, né? Elas não podem encostar a mão, que é feio, que não pode encostar a mão. E hoje, isso é muito menor, mas ainda quando é estimulada, é julgada, né? Esses dias a gente, para trás, falou sobre, né? Até esqueci o nome dela. Que deu um vibrador para a filha, a Cláudia Raia, e que ela foi muito julgada por isso. Ainda existe esse movimento, né, de achar que a gente não pode estimular as nossas filhas a se tocarem, né? E só que a gente entende, mesmo que se fosse só pelo prazer, né, as pessoas ainda julgam que é um estímulo à sexualidade, né? E não, gente, se tocar, ela é um estímulo a N coisas que a gente evita, né? Relações muito tóxicas, a uma criança, por exemplo, a se cuidar em detrimento de abusos, enfim, né? Mas eu acredito que o caminho da gente procurar relações melhores é exatamente a gente saber aquilo que a gente quer, né? Se eu pegasse aqui um cardápio em japonês de um restaurante, qual a chance de você escolher coisas que você gosta? Se você não entende japonês. Você não entende japonês, então, assim, como é que você vai escolher coisas que você gosta ali? Aí vem 2 coisas legais. Ou eu flexibilizo a minha expectativa e entendo que na experimentação
eu vou aprendendo, que é muito caso, né? A gente tem uma série de religiões que não cabe a questão da masturbação, do toque, do autoconhecimento. Gente, tá tudo bem, eu não quero julgar isso. Mas eu preciso flexibilizar a minha expectativa. Não dá para eu achar que no meu primeiro encontro sexual, na minha primeira transa, na minha primeira transa na lua de mel, vai ser bom pra caramba, porque não vai. Vai ser um amadurecimento ali. Mas se eu já conheço o cardápio, se eu já sei as palavrinhas, eu vou escolher aquilo que eu gosto, que eu sei que eu gosto. E, logicamente, quando eu encontro para o outro, eu consigo comunicar muito melhor e não contar com a tal da química, né? Que as pessoas acham que a química é aquela... Nossa, foi algum divino Espírito Santo que... Inclusive, chegou uma pergunta sobre química pra gente meu amigo perguntou, acho que você ainda não... Essa pergunta não foi pro ar ainda. Se existe realmente a química, se dá match de verdade, assim, no primeiro encontro, ou o sexo melhora com a intimidade do casal? Esse negócio de química, gente, isso não existe energeticamente falando, logicamente, gente. Eu tô falando de coisa científica, tá? Falar que, assim, eu olho pro outro e... Deu match. Assim... Lógico que o que dá match são algumas características do outro que, de alguma forma, se coincidem com aquilo que você admira no outro. Beleza. Mas a sexualidade, ela é muito construída. Primeiro que ela oscila muitas vezes em vários períodos. Então, não dá pra gente contar com essa química, assim, né? Se eu for, eu gosto de dar sempre, acho que para mim falar de restaurante, de comida, sempre é mais fácil para entender. Se eu for num restaurante e o cara chega e fala assim, não, pede para ela aí para mim uma pizza de calabresa, e ele acerta, e a pessoa, nossa, a gente tem uma química maravilhosa, gastronômica. Gente, isso não passa de uma coincidência. Isso foi uma coincidência. Calabresa é quase unânime. Tipo isso, né? Ah, eu sei que mulheres gostam de beijo no pescoço e sussurro no ouvido. Aí, então, assim, eu vou fazer isso porque eu sei que é certo. Nossa, que química maravilhosa. Inclusive, eu detesto que mexa no meu ouvido. Pois é, então não ia acertar. E aí, claro que existe um convencional que as pessoas fazem, que geralmente é aquilo mesmo, né? Mas não, gente, a sexualidade, a gente tem um mundo de possibilidades, né? E quando eu me conheço, e quando eu vou amadurecendo enquanto casal, isso vai se ajeitando, né? Então, acho que voltando à pergunta inicial, né? Se conhecer é importante e, assim, acho que quase que obrigatório a maneira como cabe dentro do seu contexto familiar, né? E abrir mão desse julgamento de entender que mulher não tem esse direito. Prazer, hoje a gente não fala que é poder, é direito mesmo, né? Direito da mulher é direito do homem. Você acha que a mulher tem dificuldade de enxergar o sexo como prazer? Ou se tem, né? Foi o que eu falei. Muitas vezes a gente foi motivada por N outras questões. A mulher foi criada para parir, né? Criada para parir, criada para dar prazer ao outro. E não a gente entende o sexo como um direito a sentir prazer, né? E eu falo que até o nosso corpo é tão inteligente que o clitóris, ele é exclusivo do prazer feminino. Ele é exclusivo, ele não serve para mais absolutamente nada, só para isso. E, inclusive, ele tem muito mais inervações e muito mais respostas ali do que o pênis. Então, isso já diz muito, para mim, diz muito que o nosso corpo criou algo que é só para sentir prazer. Muito legal isso, né? Pra mim, e muita mulher nem conhece o seu clitóris. Nem sabe nem o formato dele. Acha que é aquela bolinha lá... E pronto, não sabe... Nem sabe o que ela tá fazendo lá, né? Um erro no sistema. E aí passa uma vida se questionando por que eu não experimento orgasmo com penetração. Porque, e eu vou falar isso, as pessoas... Eu tenho certeza que muita gente vai falar... Hã? Do que você está falando? Não é uma bolinha? Não, né? Porque a explicação dessa minha questão sobre não sentir orgasmo com a penetração tem a ver com a fisiologia do clitóris. Então, se as pessoas conhecessem o seu clitóris, sabessem pelo menos como é que é aquilo que tem no seu próprio corpo, a cobrança ia ser muito menor em relação a isso. Que é o que eu falo, é expectativa. Não adianta a gente conversar sobre isso de uma forma fofa se eu não conheço o meu corpo.
Laís, infelizmente a gente está chegando ao fim do nosso tema. A gente vai ter que dar uma dobradinha, hein? A gente vai ter que estender, vai ter que fazer uma segunda edição. Eu queria que você finalizasse o nosso bate-papo aí da série A Voz da Mulher com uma dica, com uma orientação, com algum recado para as mulheres que têm essa dificuldade de se enxergar como mulher, que elas não precisam dar conta de tudo, que o sexo sim é importante, não só para manter uma relação, mas para se satisfazer, para se manter viva, que a gente também tem o direito de ter prazer. Tá certo. Acima de tudo, gente, acima de mulher, nós somos seres humanos, né? Eu acredito que o prazer da vida tá no entendimento daquilo que a gente quer, né? E para a gente entender o que a gente quer, a gente precisa dar voz ao nosso corpo, dar voz à nossa mente, dar voz às nossas emoções. As nossas emoções falam muito sobre o que a gente quer, né? E muitas vezes a gente deixa passar essas emoções porque acha que é bobeira, né? Eu falo e repito, quem ama e quem é amado é a pessoa que se ama. Acho que dê voz a isso, estabeleça isso como pauta na sua vida, que eu acho que tudo vai fluir melhor, né? Se ame, se respeite. Acho que a autoestima tem tudo a ver com isso, que é se respeitar e entender que nem sempre eu vou me achar bonita, mas o meu corpo é mega funcional, a forma como... E, gente, a gente olhar no detalhe o nosso corpo faz com que a gente admire muito mais aquilo que a gente tem, né? Não é um simples pé. O pé me leva a uma série de lugares. O pé sustenta meu corpo, faz com que eu experimente o chão. Tem uma série de funcionalidades tão bonitas no nosso corpo que vai muito além da beleza. E aí, quando eu me perco de quem eu sou, eu começo a fazer coisas que não fazem parte de mim, que... Quanto mais eu cedo a essa expectativa externa, mais vulnerável eu fico. E mais eu esqueço de que o prazer nas relações da sexualidade tem a ver com aquilo que eu sou e com aquilo que eu gosto. Então, acho que se orientem nesse objetivo, né, de se conhecer, se amar, se respeitar, para que o restante venha de uma forma mais natural. Excelente. Lembrando aí que a Laís está com a gente toda quinta-feira no Desperta, às 9 da manhã, respondendo esse tema, sexualidade, relacionamento, te dando dicas para você ainda que não ouviu. Meu amigo perguntou, toda quinta-feira, às 9 da manhã, na Rádio Alô. Beleza? É isso? Laís, muito obrigada pela participação. Foi ótimo. Essa foi a série A Voz da Mulher. Em breve, uma entrevista interessante para você sobre o mundo feminino. Tchau.